Hoje você irá descobrir qual é o pior exercício que existe para quadríceps e o porquê disso segundo a ciência. E já vou lhe avisando, provavelmente, muito provavelmente, você faz esse exercício toda semana. Ah, e o pior que isso, suponhamos que você faz musculação há 10 anos. Se você faz musculação há 10 anos, é bem provável que durante todo esse tempo você faz esse exercício, porque ele é um exercício básico da musculação. Então, imagina só, você há 5, 10 anos fazendo o pior exercício que existe para quadríceps. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em biomecânica, cinesiologia e hipertrofia e ajudo as pessoas há mais de 24 anos a conquistarem os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. E eu já vou falar qual é o exercício através de uma pergunta. Qual é o exercício mais popular de quadríceps que existe que promove a retidão da coluna vertebral? Se você pensou em agachamento no Smith Machine, você acertou. Agora eu vou explicar o porquê ele é o pior de todos. Ele não é o pior exercício com relação a gerar hipertrofia. Ele é um exercício bom para gerar hipertrofia. Não é ótimo, mas é bom. Mas ele é o pior de todos pelo fato do grande risco de gerar lesão. Então, assim, pensando em ativação muscular, performance e hipertrofia, tem exercícios piores que eles, tá? Só que esses exercícios não são populares, então por isso que eu nem vou colocar um outro exercício em primeiro lugar. Porque sempre na musculação, o mais importante em primeiro lugar não é ativação muscular, é segurança, ou seja, você evitar lesões, evitar se machucar. E aí depois vem, obviamente, performance do exercício com relação ao ganho de hipertrofia, força, etc. Muito bem, o agachamento no Smith Machine, ele pode gerar lesão principalmente na coluna vertebral, em todas as porções da coluna vertebral, ou seja, tanto na região cervical, torácica, lombar e sacral. Além de ele promover lesão em alguma dessas partes da coluna vertebral, ele também pode promover lesão na região do quadril, joelhos, articulação dos joelhos e articulação do tornozelo. Mas o mais comum mesmo é gerar lesão na coluna vertebral e nos joelhos. Agora eu vou explicar o porquê que esse exercício tem grande chance de gerar lesão na coluna vertebral. Mas antes eu tenho que explicar para vocês o seguinte: nós, em todos os exercícios que existem, não só no agachamento e no Smith, nós temos que respeitar a curvatura natural da coluna vertebral. E qual seria a curvatura natural da coluna vertebral? Então, nós temos que respeitar a curvatura mais acima aqui, que é da cervical. Logo abaixo vem a curvatura da região torácica, mais abaixo, curvatura da região lombar e mais abaixo, curvatura da região sacral. Muito bem. Quando nós fazemos o agachamento no Smith Machine, fica muito difícil você respeitar, você conseguir manter a curvatura natural da coluna como um todo, independente se é mais na região lombar, cervical, torácica ou sacral, mas é principalmente na região lombar, tá? Então, o agachamento no Smith Machine, ele condiciona a sua coluna a fazer um movimento retilíneo. Quando a sua coluna faz um movimento retilíneo, você vai ter muita dificuldade em preservar a curvatura da coluna, tá? Então, eu vou mostrar aqui como que seria o agachamento livre para aí vocês entenderem que no Smith Machine é impossível de acontecer esse movimento natural do corpo, porque no Smith Machine a guia da barra ela faz apenas o movimento na vertical, retilíneo. Então vamos lá. Ó, repare que quando vamos supor que eu estou fazendo agachamento com barra livre, tá? Que por sinal é o melhor exercício que existe para quadríceps. E também é ótimo para glúteo, inclusive. Eu vou fazer o agachamento agora igual se eu tivesse uma barra em cima do trapézio. Vocês vão ver que quando eu agachar, o meu corpo ele não vai fazer esse movimento retilíneo, pensando tanto na coxa, perna, coxa, quadril e principalmente coluna vertebral. Vocês vão perceber que ele vai fazer tipo um S ao agachar e também um S ao subir. Ou seja, não é um movimento retilíneo.
Quando eu faço esse movimento de forma natural, ou seja, que nesse caso vai ser tipo um S, eu estou respeitando a curvatura natural da minha coluna. Então veja só, estou com a barra aqui nas costas. Ó, agachei. Agora eu vou subir. Repare que quando eu vou agachando, o meu quadril vai indo para trás. Ou seja, só aí já é óbvio que não é um movimento retilíneo. Meu quadril vai para trás. Simultaneamente tem a flexão de joelho. Simultaneamente, o meu tronco vai inclinando na frente. Ou seja, eu não estou mais nessa reta aqui, ó. O meu tronco vai se projetar na frente. Depois eu vou até falar para a editora colocar uma linha reta, tipo em vermelho, para vocês verem que minha coluna, tanto na fase excêntrica quando eu desço, como na fase concêntrica quando eu subo, ela vai sair dessa linha retilínea. Então, ó, eu posso estar fazendo com halter também, não importa. Sempre o movimento, ele não é retilíneo. Então, ó, o tronco inclinou à frente, o quadril foi para trás. Quando eu subo, o quadril vai se projetando à frente e o tronco vai se projetando para trás, ou seja, na posição natural. Muito bem, vou mostrar para você o porquê que realmente no Smith Machine não tem como você fazer o agachamento mantendo a curvatura natural da coluna, porque ele promove um movimento retilíneo. Mas antes, deixa eu explicar para você que tem dois tipos de Smith Machine. O tradicional, que tem na grande maioria das academias, eles são em 90 graus, ou seja 100% na vertical. Aqui na Ironberg e nas academias melhores, geralmente tem esse aqui, que ele é de 80 graus. Vê se você consegue focar e ver que ele é inclinado. Então vocês podem ver que eles não são 100% reto, eles são um pouquinho inclinados para frente. Nesse Smith Machine é um pouco menos pior, vamos dizer assim, de você executar o exercício, tá? E por que é um pouco menos pior? Quando eu vou fazer o agachamento, foca aqui em mim, a minha coluna e quadril vai para trás, certo? Esse aqui, eu agachando exatamente aqui, nessa posição, vocês podem ver que conforme eu vou descendo, essa barra ela vai indo um pouquinho para trás. Então, ok. Então ele mantém um pouquinho mais a biomecânica natural do meu agachamento. Porém, mesmo assim, ele vai promover o movimento retilíneo, só que nesse caso não é 100% na vertical, 90 graus, e sim 80 graus. Mas mesmo assim, no agachamento, o nosso corpo ele não faz exatamente o movimento de 80 graus. Ele faz um movimento de S, e aí vocês vão conferir por quê. Agora eu vou provar para vocês, através da anatomia do corpo humano, mecânica, biomecânica e cinesiologia, que realmente o agachamento no Smith, mesmo sendo esse de 80 graus, que é um pouquinho melhor, ou melhor dizendo, é menos pior de ruim, tá? Vou provar para vocês que não tem como eu fazer o agachamento no Smith Machine sem promover retidão da coluna vertebral. Então vamos lá. Ó, aqui está a barra, aqui está o eixo onde vai correr a barra. Vocês vão perceber que a barra vai estar apoiada, fazendo de conta que ela está apoiada no meu trapézio. E conforme eu vou agachando, o meu trapézio, ele vai sair da barra tanto para cá e depois ele vai voltar para frente. E a barra, ela não faz esse movimento. Quando a gente faz um agachamento livre com barra, independente se você for mais para frente, mais para trás, a barra ela vai acompanhar o movimento do seu tronco, consequentemente a movimentação do seu trapézio, que é onde vai apoiar a barra. E outra coisa, aqui vocês vão observar que o meu quadril ele vai vir para trás e depois ele, quando eu subir, ele vai para frente. Ou seja, não é um movimento retilíneo, tá? Então olha só. Ó, eu tô aqui bem embaixo da barra, né? A barra tá mais ou menos na metade do meu pé, tá? Que é o indicado. E olha só, vou fazer o agachamento. Olha, tá vendo como o meu tronco
o meu quadril, o meu trapézio, ele já saiu da linha da barra, ó. Fazendo de conta que a barra tá aqui, tá, pessoal? Vou até colocar um pouco mais em cima aqui, ó, para vocês poderem ver melhor, para não bater a cabeça. Então, olha só. Faz de conta que a barra tá aqui, né? Então, olha só. O meu trapézio e coluna vertebral se move para frente e para trás. Quando eu desço, para trás. Quando eu subo, para frente. Então, provei para vocês que realmente não é indicado você fazer agachamento no Smith, principalmente quando tem uma sobrecarga elevada. Lógico, se tem 10 kg de cada lado, até uns 20 kg de cada lado, provavelmente você não vai ter problema. Mas pensando em uma carga mais alta, 30 de cada lado, 40, 50, enfim, tem pessoas que fazem agachamento no Smith, ou livre que seja, com 200 kg, 250 no total, tá? E aí, o que ocorre? Como o Smith ele vai promover uma retidão da coluna vertebral, ele vai fazer com que ocorra uma compressão nas vértebras, porque elas têm que acompanhar o movimento retilíneo, sendo que as vértebras, ou seja, a coluna vertebral, ela é tipo igual se fosse um movimento de S. E aí, a cada repetição que você faz, né, as vértebras elas vão ter que se ajustar de acordo com a retidão que promove a máquina. E pessoal, até agora eu só falei da coluna vertebral. Lembra que no começo do vídeo eu falei que também pode acarretar problemas, lesão no quadril, nos joelhos e no tornozelo. No tornozelo é bem mais difícil, tá? E aí o que acontece? Como no Smith Machine ele faz com que você não consiga respeitar o movimento natural quando você faz a flexão de quadril, então pode gerar uma lesão no quadril. E depois da coluna vertebral, a lesão mais comum que dá quem faz muito agachamento no Smith Machine com uma sobrecarga elevada, conforme fazendo muitos anos, é nos joelhos, porque você gera uma maior compressão patelofemoral, né? Devido também a você não conseguir jogar o quadril mais para trás, fazendo com que o joelho se sobressaia muito à frente, ou seja, ultrapasse muito a ponta dos pés, e dependendo da relação da perna da pessoa versus o tronco, o fato de o joelho ultrapassar muito a ponta dos pés pode ser lesível, mas cada caso é um caso. Mas independente disso, no Smith Machine você não vai conseguir agachar adequadamente com relação à flexão de joelho também, e acaba forçando um pouquinho mais o tornozelo. Então, são vários motivos para você não fazer esse carinha aqui. Tem mais informações importantíssimas que eu vou passar para vocês. Mas antes, deixa eu perguntar, está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a ter uma melhor performance e principalmente evitar lesões. Então no meu canal você vai encontrar mais de 280 vídeos sobre treino, técnicas para você evitar lesões, técnicas avançadas de treino, nutrição, suplementação, motivacional, entre outros. Muito bem. Agora eu vou falar para vocês que tem uma coisa ainda pior que pode ocorrer ao fazer o agachamento no Smith Machine. Isso se deve caso o aluno faça o agachamento de forma invertida quando essa barra que ela é 80 graus, ou seja, ela tem uma inclinação de cima para baixo na diagonal, tá? Do modo como está a barra, conforme eu falei para vocês, ela simula mais ou menos o movimento da minha coluna, ou seja, eu vou indo para baixo e para trás. Agora, se eu fizer desse lado aqui, ó, o que acontece? Quando eu faço agachamento, o meu quadril e coluna querem ir para trás, certo? Ele precisa de ir para trás. E a barra, ela tá te condicionando a ir para frente. Então, isso pode promover a lesão mais grave que existe, que é cesariamento. O que seria cesariamento?
pode ocorrer tanto na articulação como na coluna vertebral. É quando, no caso da coluna, quando a sua coluna ela vai fazer um movimento em que ela não é preparada para isso, ou seja, no caso eu vou jogar o quadril para trás e a barra ela quer ir para frente, vai ocorrer uma compressão de trás para frente ou de frente para trás, dependendo. Essa compressão, esse cisalhamento, esse deslocamento das vértebras é exatamente a lesão desses elementos. Isso pode ocorrer em qualquer parte do corpo, né? Na articulação do punho, do cotovelo, do ombro, do quadril, dos joelhos e do tornozelo. Então, como que seria isso aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só. O meu quadril e coluna quer ir para trás, só que a barra está me jogando para frente. Porque a inclinação dela, nesse caso, ela está jogando para frente. Agora imagina que eu fazendo com 80, 100, 150 quilos. Ó, só de eu fazer sem peso, só com o peso da barra, essa barra pesa mais ou menos uns 15 quilos. Já é desconfortável. E isso muitas vezes ocorre porque tem algumas academias que, em vez de ela colocar o Smith exatamente nessa posição, diagonal para baixo e para trás, de frente para o espelho. Imagine que o espelho está ali, só que essa máquina está virada de forma invertida. E o aluno não tem essa informação muitas vezes, porque ele sabe e quer, obviamente, fazer olhando no espelho para ver como é que está o movimento, né? Para poder corrigir se houver necessidade. E aí ele vai fazer de frente para o espelho, mas a máquina está invertida. Então, aí fica bem complicado. Fiquem até o final do vídeo, que eu vou dar uma boa notícia para vocês com relação ao agachamento no Smith Machine. Pessoal, eu vou dar mais um bom motivo para vocês fazerem o agachamento livre com barra ao invés de Smith Machine. Ou seja, além de agachamento livre com barra, você ter muito mais segurança e evitar lesões comparado com o agachamento no Smith Machine, tem mais um outro grande benefício, uma grande vantagem de você fazer livre. Qual que seria isso? No agachamento livre com barra, você tem um recrutamento muito maior das fibras musculares dos músculos envolvidos, né? Seja quadríceps, glúteos. E a ativação muscular é 43% maior, ou seja, você ativa 43% a mais de fibras musculares no agachamento livre com barra, ao contrário do Smith Machine. Então, 43% é uma diferença muito grande. Se fosse 10, 20% já seria uma boa diferença. Mas eu estou falando de quase 50%. Então, esqueçam o agachamento no Smith. Em primeiro lugar, conforme eu falei, e foi o que eu mais expus durante todo o vídeo, né, o risco de lesão. E se não faltasse motivos, agora você vai ter a certeza que você vai ter muito mais performance fazendo agachamento livre com barra. Ah, já ia me esquecendo. Eu vou explicar para vocês o porquê que ocorre esse 43% a mais de ativação de fibras musculares. Simplesmente porque no agachamento livre com barra, nós recrutamos a capacidade física que se chama equilíbrio, né? Então, quando você vai fazer com a barra, você não está fazendo o exercício em nenhuma guia, né? Assim como várias máquinas, né? Nem que você quisesse mudar o movimento seria possível, porque ela segue uma trajetória específica, né? Então, quando você vai fazer o agachamento livre, exatamente para você não se projetar à frente, cair para frente, não cair para trás, você vai ter que, além de usar muita força, principalmente no quadríceps e no glúteo, você vai ter que recrutar muito equilíbrio. Muito, muito, muito. Até mesmo para a barra não cair para trás, para frente, o seu corpo, né? Você não pode descer mais um joelho, por exemplo, flexionar mais um joelho que o outro. Você não pode descer com o tronco torto para um lado ou para o outro. Sendo que o Smith Machine, né, por assim dizer, de qualquer modo que você descer, vamos, né, por assim falar, você não tem como você cair para frente nem para trás. Você não vai recrutar a capacidade física de equilíbrio, ou pelo menos não vai recrutar tanto. Então, esse é o motivo que faz com que você tenha uma performance muito maior no agachamento livre com barra.
Ah, e caso você queira ver a execução perfeita do exercício agachamento livre, eu fiz um vídeo falando tudo sobre esse exercício, né? Então é só você procurar Dunk Champions mais o tema para qualquer vídeo que você queira se aprofundar, seja esse exercício ou qualquer outro. E por falar em execução perfeita, esse vídeo faz exatamente parte da série Execução Perfeita, que é a série número 1 no Brasil que tem mais exercícios com execução perfeita, já são no total de mais de 140, e além de ser a série que tem mais exercícios com execução perfeita, também é a série que tem mais detalhes para você fazer uma execução incrível, dicas para você aumentar a performance, evitar lesões, tem a dica do Dunk, que são dicas sensacionais que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, e muito mais. Então, lembra-se sempre de procurar Dunk Champions mais o tema. Agora, vocês devem estar se perguntando, já que o agachamento no Smith pode promover lesões, conforme eu falei, e também tem 43% menos de ativação das fibras musculares, por que então a grande maioria, cerca de 95% das pessoas, fazem o Smith e não fazem agachamento livre? E a resposta para isso são 3 motivos que eu vou passar agora para você. Então vamos lá. Primeiro motivo, as pessoas, a grande maioria, não fazem agachamento livre porque elas têm medo de se machucar e se lesionar. E o porquê disso? Como é um exercício em que você faz com uma barra, né, que é muito grande, só a barra pesa 20 quilos, né? Ela tem cerca de, sei lá, mais ou menos 2 metros ou até mais de comprimento. E você colocando anilhas, né, esse peso fica muito maior. E aí a pessoa, obviamente, ela tem medo de cair para frente e se machucar gravemente. Inclusive já teve pessoas que foram a óbito fazendo agachamento livre, e eu vou explicar o porquê isso ocorre, tá? Ou ela tem medo, o que é ainda pior e ainda mais possível, de cair para trás. Então, é um medo que paralisa as pessoas e faz com que elas não façam um agachamento livre, sabendo que no Smith não tem como a pessoa cair para frente nem para trás, além de ter a trava de segurança em que a pessoa só roda a barra e consegue guardar. Ah, e com relação a isso, eu diria que os professores das academias, não todos obviamente, mas a maioria, tem uma parcela de culpa nisso. E o porquê? Quando o aluno chega na academia, principalmente iniciante, o professor, quando é um exercício para quadríceps, ou ele leva a pessoa, vamos supor, no leg press, ou, por exemplo, cadeira extensora, mas muito comum é, obviamente, o agachamento no Smith Machine. Ele não leva a pessoa para fazer o agachamento livre. Pessoal, qualquer pessoa pode ser o primeiro dia dela na academia, ela nunca treinou na vida, ela já pode fazer o agachamento livre. Só que a diferença é que ela vai fazer apenas com o peso do corpo, dependendo com halteres bem leves, de 1, 2, 3 quilos. E aí depois ela vai progredindo, né? Vai aumentando a carga, aí depois que ela começa a usar a barra em cima do trapézio e assim por diante. Então tem toda uma metodologia para fazer com que esse aluno faça no agachamento livre e nunca precise, ou pelo menos na grande maioria das vezes, não precise fazer no Smith, né? Só que eles têm preguiça, né? Porque você vai ter que dar lá uma explicação de pelo menos 3 minutinhos, 5 minutinhos, né? E que inclusive no vídeo que eu fiz do agachamento livre, né? Já nos primeiros minutos a pessoa aprende bastante como ela deve fazer o agachamento livre de forma segura, tá? E também para obter alta performance, maior rendimento e tal. Então os professores, em vez de levar a pessoa diretamente no agachamento do Smith, não, leva a pessoa para fazer agachamento livre. Começa com o peso do corpo, o professor vai estar ali do lado, ele jamais vai deixar a pessoa cair para frente ou para trás, né? E esse medo é muito mais psicológico, tá, pessoal? Lógico, para quem tem muito problema com a questão de desequilíbrio, lógico, vai ter mais dificuldade. Mas geralmente, na grande maioria das vezes, é psicológico. A pessoa tem um receio de que vai cair para frente ou para trás. Segundo motivo, medo de executar errado o exercício, fazer o movimento errado. Então as pessoas, devido ao fato do agachamento livre ser um exercício mais complexo, porém, você ensinando beabá para o aluno, ele vai fazendo mais ou menos e depois ele vai melhorando a cada execução, a cada treino.
Aí, nesse caso, elas preferem mais fácil, né? No Smith é guiado, então não precisa de tanta técnica para executar comparado com o livre. E aí, devido a esse medo de errar, elas fazem no Smith. Terceiro motivo, porque no Smith dá para colocar mais carga. Exatamente por não recrutar muito a capacidade física que se chama equilíbrio, a pessoa consegue colocar mais carga. Já quando você vai fazer o agachamento livre, não tem como você fazer com a mesma carga comparado com o Smith Machine. Porque conforme eu falei anteriormente, você recruta muito equilíbrio e isso faz o exercício ficar mais difícil e consequentemente mais pesado. Eu já vou dar para vocês uma boa notícia com relação ao agachamento no Smith, conforme eu havia falado anteriormente. Mas antes, caso vocês queiram contratar os meus serviços de assessoria esportiva, aqui na descrição vocês vão encontrar um link do meu site, lá tem todas as informações e eu terei o maior prazer em levar você a conquistar a sua melhor versão, chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e, obviamente, prevenindo lesões. Então, não se esqueça, acesse a descrição e clique no link. Vamos lá. Boa notícia. Se você é um praticante de musculação nível avançado e domina a técnica de agachamento, ou seja, você já fez dezenas, centenas de vezes o agachamento livre, você domina perfeitamente a técnica. Nesse caso, você pode eventualmente estar fazendo no Smith Machine. E os motivos são, por exemplo, alguém está fazendo um agachamento livre e a maioria das academias só tem um agachamento livre e tem 2, 3 Smith, tem muito mais Smith, obviamente, porque a grande maioria faz o Smith. Então, aí a pessoa está na primeira série, você não quer esperar ela fazer mais 3 séries, né, para depois você executar. Nesse caso, sim, você já pode ir para o Smith e fazer esse treino, né, de agachamento no Smith. Até mesmo porque, assim, eu indico você, tipo assim, você vai fazer uma vez no mês, a cada 15 dias, você não vai fazer sempre. Então, você dominando a técnica, quando você vai no agachamento no Smith, apesar de ter aquelas complicações que eu te falei, você vai fazer um agachamento perfeito dentro das condições que você tem, né? Ou seja, um movimento retilíneo. Porém, se for naquele Smith Machine em que ele tem inclinação, né, é um pouquinho mais seguro. Então, você pode fazer tranquilamente, tá? Desde que você domine a técnica. Se você for um aluno intermediário, você também pode estar fazendo, só que só tome cuidado para não exagerar na carga, né? Porque quando você vai fazer no Smith, você consegue colocar mais carga. E aí, às vezes você não está acostumado a fazer no Smith e você ainda não está dominando 100% a técnica, né? Você está treinando há 4, 5, 6 meses. Então, você que é aluno intermediário, eu recomendo fazer menos vezes, só se realmente for necessário e não aumente a carga. E, pessoal, além de, em todos os exercícios, você ter que dominar a técnica para ter cada vez mais evolução na estética corporal, ganho de hipertrofia e, obviamente, prevenir lesões, tem muitas outras coisas que são importantes. Uma delas, inclusive, vou mostrar aqui para vocês, ó. Confere aqui embaixo. Shut up and train. Ou seja, cala a boca e treina, né? Então, quando vocês vão para academia e ficam conversando bastante ou ficam nas redes sociais, e aí o seu descanso, que era para ser de 1 minuto, 1 minuto e meio, acaba virando 3, 5, 10 minutos ou mais. Então, isso atrapalha muito o rendimento. E agora eu queria pedir uma coisa para vocês. Queria pedir para vocês darem uma nota para esse vídeo de 0 a 10, para que eu possa cada vez fazer vídeos melhores para todos vocês. E detalhe, você vai levar apenas 3 segundinhos para fazer isso. Então, pode deixar seu comentário que eu vou ler e vou responder com todo prazer. Mais 2 coisas importantes. Se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho, pois assim você irá ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional que é exatamente para fazer com que você perca o medo de fazer o agachamento livre e não fique a vida inteira fazendo o Smith, além de ter menos resultados de hipertrofia, você também, conforme eu falei durante todo o vídeo, você tem muito risco de lesão. E esse vídeo se chama Como Curar o Medo de Fazer o Agachamento Livre com Barra. E lá eu passo todos os detalhes, passo a passo, mesmo que você seja iniciante, nunca fez agachamento, tem todo uma regrinha, uma técnica para você ir progredindo cada vez mais de forma segura
E, obviamente, né, primeiro começar apenas com o peso do corpo, depois halteres, pode estar fazendo também conilha, barra nas costas e assim por diante. Esse vídeo está sensacional. Após você ver ele, você, com certeza, já na primeira semana, segunda semana, já vai começar a fazer um agachamento livre bacana e depois você vai fazer com extrema precisão. Então clica nesse link aqui, ó, que é o vídeo que está sensacional. Muito bem, então já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?